Fala galera, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal Passione Verde. Espero que vocês estejam tendo um ótimo dia. O dia tá cheio de notícias e uma possível venda do Richard Rios vem movimentando muito os bastidores e com isso começa a surgir o nome do Danilo, ex-Palmeiras que está no Nottingham Forest, como possível substituto. Será que o Palmeiras vai em busca desse retorno? E além disso, quero falar de uma coisa que vem me incomodando muito faz tempo: o quanto o Palmeiras tem dado azar nas contratações recentes. Se a gente for parar para pensar com calma, o clube fez investimentos pesados nos últimos anos. Última temporada. Felipe Anderson, Vitor Roque, Paulinho, Facundo Torres. Aspas apenas pro Paulinho, que é o único que entregou até agora, na minha opinião. Todos nomes de impacto, de peso. E o mais curioso é que na época da especulação, quando tava para trazer esses nomes, ninguém reclamava. Era quase que unanimidade: tem que trazer, esse é o cara, contratação responsa, agora vai. E aí vem a pergunta: por que esses caras que eram tão esperados ainda não conseguiram render tudo que se imaginava? É assim, galera, eu tenho de costume, quando eu vou fazer uma crítica à diretoria, ou ao Abel Ferreira, ou quem quer que seja, analisar, principalmente quando se trata de jogadores, o que eu tinha falado no começo. E vamos por partes. O Facundo Torres era um jogador que, quando o Palmeiras começou a negociar, muitos falavam que não, tem que trazer, é canhoto, é da seleção uruguaia, tem muito potencial e etc. A gente vai acompanhando conforme as negociações vão se arrastando, opiniões de torcedores, amigos que a gente conversa, ou no próprio Twitter, ou no YouTube, ou seja lá onde for, a gente consegue ver a opinião é um bom jogador, tem que trazer. Outro cara, Vitor Roque. O Vitor Roque, até pouco tempo atrás, ele estava no Atlético Paranaense e ele estava comendo a bola. Foi um dos principais responsáveis pela eliminação do Palmeiras naquela Libertadores. Ele estava jogando muito. Ele teve uma fase ruim no Barcelona, não jogou muito no Betis e o Palmeiras trouxe. Pagou uma fortuna. E todos diziam que tinha que trazer, centroavante de nome, de peso. Eu não acho que ele esteja jogando tão mal assim, mas está longe de entregar o que ele tem que entregar pelo preço que foi pago, né? Aí vamos falar de quem? Do Paulinho, que possivelmente seja o único que o Palmeiras trouxe desses outros. Antes vamos falar do Felipe Anderson. Deixar o Paulinho por último. O Felipe Anderson, ele estava na Lazio, ele bateu recorde de jogos em sequência. Bateu recorde, estava jogando muito. Eu que gosto muito de apostar, eu gostava muito da Lazio por conta dos escanteios e eu assistia muitos jogos da Lazio. O Felipe Anderson batia falta, batia escanteio, era o dono do time. Toda a bola passava por ele, um cara rápido, driblador, finalizava muito, ovacionado pela torcida. Você vê que os companheiros, na época que assistia os jogos da Lazio, a bola vai rodando e todo mundo sempre procurando o Felipe Anderson, porque ele realmente era o dono do time. E assim, é meio confuso a gente hoje ver que o Felipe Anderson está apresentando o que apresentou até agora no Palmeiras. O Felipe Anderson realmente não está jogando nada. Desde que ele chegou, ele fez um ou outro jogo bom e não está jogando mais nada. E por último, para fechar e depois eu dar minha opinião por que o Palmeiras está dando tanto azar, é o Paulinho. O Paulinho sim, o Palmeiras trouxe, unanimidade total também, assim como os outros nomes que eu citei. E realmente o Paulinho, ele, do pouco que ele tem jogado por conta da lesão, ele entregou. O Palmeiras chegou onde chegou no Mundial por conta do Paulinho. Foi ele que decidiu quando precisava. Então, portanto, eu acho que por que o azar? Porque quando o Palmeiras trouxe, não eram negociações como, por exemplo, quando trouxe o Felipe Anderson, não é que o Felipe Anderson estava mal, estava com lesão, e é um jogador que já estava em baixa. Não, ele estava em alta, super em alta. A Juventus queria contratar o Felipe Anderson. E o Palmeiras foi lá e trouxe. E aí agora que ele joga mal, eu vejo muita gente falando: pô, como é que traz um cara desse? Pô, o Palmeiras investe muito errado. Não, mas espera lá. O Palmeiras mirou um cara que todo mundo iria contratar. Se colocasse, acho que 95% da torcida do Palmeiras no lugar do Anderson Barros, iam falar: pô, eu vou trazer o Felipe Anderson. E o Felipe Anderson chegou e não jogou bem até agora. É culpa do Abel Ferreira? Eu acho que às vezes a gente terceiriza muito a culpa, às vezes pra diretoria, ou pra Leila, ou pro Anderson, ou pro Abel, que eles têm a parcela de culpa deles no que acontece de mal com o Palmeiras de vez em quando, eles têm.
que o Palmeiras não vem acontecendo muitas coisas ruins, né, na minha opinião. Acho que o Palmeiras tem mais colhido bons frutos do que notícias ruins. Mas o Felipe Anderson, eu acho que a responsabilidade é dele, é puramente do jogador, que parece que não se cobra, que não se coça, que não sente aquela raiva de, pô, eu tô jogando nada, cara, eu preciso. Você vê que quando ele entra de titular, é um jogo assim, meio desinteressado, a gente consegue perceber quando o cara tá puto e mexido por dentro, que realmente ele quer fazer acontecer. Você vê que o Felipe Anderson é um jogador que tá ali, parece que meio que encostado, pra ele tá tudo bem. Então acho que é responsabilidade muito do jogador. O Facundo Torres, o Palmeiras pagou uma fortuna nesse jogador. É um jogador de lado de campo, que não entrega drible, que pra mim era o principal fator que tinha que trazer, quando a principal característica que a gente precisava era isso, de drible. Tanto que o Palmeiras trouxe agora o Sousa, porque com certeza o Abel percebeu, cara, não adianta nada o Estevão sair, eu abrir o Facundo Torres lá, se ele não tem drible. Ele retorna, ele é voluntarioso, mas o mais importante que é quebrar linhas, ele não tem. Agora sobre o Vitor Roque, você vê que há uma diferença grande se traçar um paralelo entre ele e o Felipe Anderson, por exemplo. São contratações grandes, milionárias, mas que o Vitor Roque ele sim tá mexido. Você vê que ele tenta buscar o jogo, ele fica com raiva, ele quer mostrar, né? Ele com certeza ele tá muito mexido e não tá feliz com o desempenho dele. E é contrário do Felipe Anderson, que a gente vê um completo, pô, tá tudo bem, tá tudo certo. É quase que uma mensagem assim, eu tô ganhando meu salário e tanto faz se eu tô jogando bem, ou se eu tô jogando mal, ou se eu tô no banco ou não tô no banco, sem contar as lesões, né? Que o Felipe Anderson machuca demais. O Vitor Roque, ele não entregou até agora, mas pelo menos a gente vê isso nele. O que eu tô querendo dizer com tudo isso? É que a diretoria, quando tem que ser criticada, ela tem que ser criticada. Mas eu acho que o Palmeiras tem dado muito azar. É muito azar. Porque você traz o Felipe Anderson, que é um destaque, como eu falei, que estava jogando muito na Lazio, e ele vem aqui e não rende nada. Aí você traz o Facundo Torres, que eu confesso que eu não conhecia o Facundo Torres, eu fui buscar vídeos dele e olhar, mas o desempenho dele era muito bom, né, no time da MLS que ele estava jogando, e aqui ele até entrega, ele não está jogando tão mal, mas longe de ser um cara que desequilibra e tal, não tá entregando, não adianta, mas quando veio todo mundo gostou muito. O Vitor Roque, bom, nem se fala, uma expectativa gigante, finalmente a gente tem um 9 e o Flaco Lopes tá fazendo mais gol que ele, e não é porque, aí eu acho que é a única coisa que realmente eu coloco, o esquema do Abel realmente prejudica o Vitor Roque. E o Paulinho, que o Palmeiras trouxe um peso de ouro também, que uma ótima contratação, jogando muito, mas vai ter que operar e ficar longe de novo da temporada, e o Palmeiras vai ficar sem esse jogador. Então assim, eu acho que o futebol ele tem essa pitada de sorte. Você pode analisar tudo direitinho, ver histórico de lesão, momento atual, se o jogador realmente está muito bem, e analisar os últimos 60 jogos do cara, a cada minuto, a cada toque de bola que ele dá, e ainda assim a contratação não render quando chegar. É impressionante. Aí é coisa do jogador. Aí não adianta, depois que contratou o Felipe Anderson, ou depois que contratou o Facundo Torres, que aí eles não rendem. Ah lá, trouxe esse cara, devia ter trago outro. Eu acho que essas análises de engenheiro de obra pronta, né? Que depois que a obra tá pronta, depois que a obra tá começando a rachar e tá começando a cair, alguém vai lá e aponta: ó lá, a obra vai cair, eu falei. Não, pera, ninguém falou. Todo mundo apoiou essas contratações e eu acho que realmente o Palmeiras fez a análise certa, mas até agora ele não recebeu os frutos dessas contratações. E não é que não possa mudar as coisas, eu acho que o Vitor Roque pode começar a desembestar aí de fazer gol. Eu acho que o Paulinho, quando voltar, não é um problema para mim, ele jogou muito com a lesão, quem dirá sem a lesão. E o Facundo Torres, eu acho muito difícil ele começar a driblar do dia pra noite, porque eu acho que o Abel Ferreira trouxe ele muito pensando, pô, quando eu perder o Estevão, eu vou trazer um cara canhoto, vou abrir lá do lado direito. Mas ele já trouxe o Sousa, eu acho que muito pensando nisso, pensando, cara, o Facundo Torres é até bom jogador, ele me serve, mas drible ele não me entrega. E o Palmeiras perdeu o seu maior driblador, que é o Estevão, e o segundo, talvez, que é o Paulinho. Então o Palmeiras ia ficar um time muito pragmático. E aí realmente vamos esperar que esse Sousa que chegou agora, que ninguém sabia, que ninguém deu opinião,
que ele chegue e pode chegar e pode jogar muito. O futebol realmente tem dessas coisas e às vezes é difícil de entender. Sobre o Richard Hughes, ele tá recebendo chuva de propostas aí, agora parece que o Zenit entrou na parada também. Só que o Richard Hughes não tem tanto interesse assim em jogar na Rússia, embora o salário e o dinheiro comece a pesar na cabeça do jogador. O Palmeiras está fazendo jogo duro com a Roma também e só vai liberar o Richard Hughes se for na casa dos 30 milhões de euros, e eu acho que o Palmeiras está correto. Se for perder um titular desse tamanho, desse peso, que seja perdendo assim por muito dinheiro, para você ter de novo o poder de investimento em trazer um jogador à altura do Richard Hughes, né? Se fala um pouco do Danilo, né? Que o Nottingham Forest parece que colocou o Danilo à venda, né? E o Botafogo também está interessado no Danilo, ex-Palmeiras. Eu acho que o Danilo é ótimo jogador. Se ele vem para o Palmeiras, eu gostaria que ele viesse para o Palmeiras. Mas eles são jogadores diferentes, né? O Danilo é o típico número 5, cabeça de área. Ele não é de sair tanto, embora ele tenha qualidade, mas ele é um jogador diferente do Richard Hughes. O Richard Hughes é um segundo volante, quase um meia. Ele chega na área o tempo todo e faz jogada de linha de fundo e dribla. E o Danilo já é um jogador 5, então a gente imagina jogando, se o Danilo, né, tá longe de vir, mas se vem, é Danilo e Aníbal, são dois cães de guarda que não saem tanto pro jogo, ou o Danilo e o Martinez. Então eu acho que não é o jogador que seria para substituir o Richard Hughes. Eu acho que o Palmeiras teria que trazer um jogador com uma característica parecida. Porque o Palmeiras ele precisa de uma ajuda, né? Eu acho que os meias do Palmeiras, embora o Maurício esteja jogando muito bem, o Rafael Veiga não tem jogado bem, precisa de mais um jogador que seja volante, mas que seja criativo igual o Richard Hughes, né? Que ajude na armação do time. Ainda mais agora sem Estevão, sem Paulinho. Então eu acho que se for vender o Richard Hughes, não é o Danilo o nome para substituir a altura, embora ele seja um grande jogador também. É isso, galera. Muito obrigado a todos que acompanharam até aqui. Valeu demais pela sua presença. Se curtiu o vídeo, já deixa aquele like. Se inscreva no canal. Se ainda não for inscrito, ativa o sininho para não perder nenhum conteúdo novo aqui do Passione Verde. Comenta aqui embaixo o que você acha dessas contratações. Se o Danilo seria uma boa opção para substituir o Richard Hughes e o que espera do time nos próximos jogos. Tamo junto, um grande abraço.